dia, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais uma semana. Estamos começando mais uma sequência de palavras. Eu creio, como de costume, nós estamos profetizando sobre a nossa semana. Nós viveremos uma semana de milagres. Nós viveremos uma semana do romper extraordinário de Deus para as nossas vidas. Nós viveremos algo maravilhoso dos céus para as nossas vidas. Eu creio, quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua próxima geração, milagres. E essa semana será uma semana extraordinária. Por isso comece a declarar na tua vida, comece a declarar sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre os teus projetos, milagres, intervenções divinas da parte dos céus, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, quero que você receba nesse momento tudo que os céus estão disponibilizando para a sua vida. Em nome de Jesus, vocês viverão milagres da parte dos céus, milagres extraordinários. Eu creio e declaro isso em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos. Palavras direcionadas, palavras que são chave para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Mais de 3 anos, mais de 1.400 encontros. Nós temos palavras que certamente te alcançarão e te farão acessar o novo que Deus tem para você. Queridos, então, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. E aqui o entendimento claro que eu quero que você tenha: o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Muito obrigado a você que é membro desse canal, que é um abençoador desse projeto. Muito obrigado, que Deus possa multiplicar 10, 20, 30 vezes sobre sua vida. Você que é um abençoador desse projeto, muito obrigado. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa derramar graça e favor sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, querido, como de costume, vamos declarar a nossa semana uma semana de milagres. Declarar que a nossa semana é uma semana repleta da presença do Senhor. Hoje eu quero trabalhar um assunto muito importante com você, um assunto de extrema valia que está fundamentado em um versículo. E eu quero que você seja intencional em abrir o seu coração para receber essa palavra com tudo que você tem. Deus está com você. Deus é com você. Amém? Pai, obrigado por esse dia, obrigado Espírito Santo de Deus por mais um encontro. Nós cremos nos teus milagres, nós cremos na tua presença, cremos que tudo que o Senhor tem para nós vai acontecer. Estamos aqui, Senhor, para declararmos que viveremos milagres, declarar que viveremos o novo do Senhor sobre nossas vidas. E mais uma vez, Pai, eu oro e abençoo cada um aqui, para que eles recebam dos céus aquilo que só o Senhor pode entregar, para que eles sejam vivificados pelo Espírito, edificados pela tua palavra e transformados pelas suas revelações. Mais uma vez, Pai, eu oro, agradeço pela vida de cada um. Essa semana será uma semana de milagres. Abre o coração deles para que eles recebam essa palavra e possam crescer mais e mais em tudo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Quero trabalhar com você hoje um assunto muito poderoso: o poder do não. O poder do não. Não é muito poderoso, e se você não sabe, querido, não e sim são duas coisas que caminham juntas. Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, vai embasar o nosso trabalho de hoje. Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, a palavra diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós iremos colher se nós não desanimarmos e não cansarmos de fazer o bem. Se você não sabe, não e sim caminham juntas. O não e o sim fazem parte do mesmo cenário. Todas as vezes que você diz sim para alguma coisa, você diz não para outras coisas. Quando eu disse sim para minha esposa, eu disse não para todas as outras mulheres. Quando eu disse sim para Cristo, eu disse não para o pecado. Quando eu disse sim para as oportunidades dos céus, eu disse não para todas as propostas do mundo. E eu quero que você comece a entender, porque existem algumas pessoas que têm dificuldades de dizer não. E a dificuldade de dizer não, a dificuldade de desfrutar do não, porque às vezes o não é libertador. A dificuldade, esse impedimento do não está correlacionado à falta de identidade.
algumas coisas que não foram bem estabelecidas. E aí existe um medo exacerbado de dizer não. E eu quero trabalhar com você alguns pontos muito poderosos. 5 pontos que vão falar sobre não. Vão abranger algumas áreas da sua vida. E o primeiro deles é: não é o trabalho que cansa, é a preocupação com o trabalho. Deus não te chamou para fazer o impossível. Isso é função dele. Muitas vezes o cansaço que sentimos não vem da carga, mas da forma como a carregamos. Não vem do peso, mas da forma que estamos carregando esse peso. O fardo de Jesus é leve, mas o da autoexigência é insuportável. O fardo de Jesus é leve, mas o fardo da autoexigência é insuportável. Anote isso. Deus te dá força para fazer o que é seu, mas não para carregar o que é dele. Deus te dá forças para fazer o que é seu, o que é sua responsabilidade, e não para carregar aquilo que é responsabilidade dele. Às vezes nós estamos nos esforçando tanto, e na medida que nos esforçamos, nos cobramos. Nós estamos nos apegando tanto à culpa, a coisas que nós não conseguimos deixar passar. Eu jogo tênis, né? Tenho aprendido um esporte maravilhoso. E tem um menino que joga, que sempre assiste os nossos devocionais e vai saber quem é. Não vou falar o nome dele, mas ele vai saber quem é. E ele é uma pessoa excepcional como tenista, mas ele se perde nas suas emoções, ele se perde na sua força, na sua saúde, ele se perde. E no momento em que nós estamos jogando, ao invés de ele ser constante nos golpes, constante nas devoluções, não, às vezes quer colocar mais força e aí se perde. Meu Deus, olha isso, era só aquilo, era só fazer isso. E quando a gente joga às vezes dupla, Galbin, era só fazer isso, Galbin, era só fazer aquilo. Você percebe que existe uma sobrecarga, não por causa do erro, mas por causa da cobrança. E aqui, quantos de vocês estão cansados, não é do trabalho, mas da autoexigência, cobrança que vocês fazem de si mesmos. Vocês esperam muito de si e menos de Deus. Vocês são tão orgulhosos, às vezes, que acham que farão mais do que Deus é capaz de fazer. Isso é orgulho. Autoexigência nada mais é do que orgulho, como se você fosse capaz de fazer mais do que aquilo que Deus disse que faria. Como se você dissesse: eu sou capaz de carregar mais do que fui criado para carregar. Isso é orgulho. Do orgulho nascem tantas coisas. A culpa, o autoflagelo, ele é muito exaustivo. Porque você não consegue se perdoar, não consegue deixar as coisas, não consegue ter leveza, não consegue deixar os mínimos detalhes. Eu sempre digo: menino, vamos lá, cara, errou, vamos lá, força, a gente vai correr atrás, vamos aprender com o erro, mas vamos seguir em frente. E eu aprendi jogando tênis que você deve não olhar para o futuro em si, mas olhar sempre para frente. Porque se você olhar para o futuro e focar no futuro, você não conseguirá desfrutar do presente. Você deve sempre olhar para frente, para a direção que Deus te deu, e não para a direção que você nunca conseguirá enxergar. Nós não conseguiremos ver o nosso futuro como Deus vê, mas nós conseguiremos trabalhar o nosso presente como Ele deseja. E nós precisamos começar a entender e sermos assertivos nisso. Você errou, levante-se, aprenda com o seu erro e mude. Se você continuar se cobrando, você vai perder tempo, você vai ser uma pessoa chata, não será capaz de ser um bom líder, porque ao invés de você celebrar as pequenas conquistas, você irá punir os pequenos erros. Isso é exaustivo para as equipes que estão debaixo da sua liderança e para você enquanto líder, que vai gastar tanta energia. Ao invés de ensinar e dar espaço para as pessoas aprenderem, você está ali impedindo as pessoas de crescerem, porque você está sufocando elas por causa do erro. Como o pensamento de um servo. Um servo, ele tem medo de errar porque ele acha que será substituído. Um servo tem medo de errar porque ele sabe que poderá ser trocado, substituído. Mas o filho não. O filho, ele tem vontade de agradar, e por mais que a vontade de agradar, às vezes nós possamos errar porque somos humanos, nós não devemos nos apegar a isso. Então, às vezes, o que está te cansando não é trabalhar para Deus, é a sua autocobrança de como você trabalha para Ele.
Meu Deus, irmão, meu Deus. Ponto 2, vamos lá. Ponto 2. Não viaje para o amanhã. Deus já está lá. Não viaje para o amanhã. Deus já está lá. Se você não percebeu, todos os pontos começarão com não. O primeiro deles, não é o trabalho que cansa, é a preocupação com o trabalho. Ponto 2. Não viaje para o amanhã. Deus já está lá. Muitos de nós estamos espiritualmente esgotados porque tentamos viver os problemas de amanhã com a força de hoje. Mas Deus é um Pai que já está no futuro, preparando o que você ainda nem sabe que vai precisar. Deus já está no futuro preparando o que você nem sabe que vai precisar. Realmente, isso é uma característica do ser humano, essa ansiedade de tentar fazer as coisas sozinho, de tentar antecipar alguns problemas que você nem tem força para combatê-los. Se Deus já está no seu amanhã, você pode descansar hoje. Se Deus já está no seu amanhã, você pode descansar hoje. Pastor, então eu não tenho que fazer nada? Não. O descanso não é ausência de trabalho. O descanso é a presença de confiança, porque você continua trabalhando, você continua se dedicando, você continua ali, dando o seu melhor. O problema é que às vezes nós não somos capazes de dar o nosso melhor, porque nós estamos preocupados com o problema do amanhã. Nós estamos preocupados com o que o amanhã nos reserva. Estamos deixando de confiar em Deus no dia de hoje. Então, querido, em nome de Jesus, não viaje para o amanhã. Deus já está lá. Não se preocupe com o seu amanhã. Faça o que está ao seu dispor hoje. Confie que amanhã Deus está guardando. Confie que amanhã Deus está guardando. Existem algumas pessoas que passam por problemas de ansiedade, de inquietação, pânico, porque não conseguem confiar em Deus no dia de hoje, estão preocupados com o dia de amanhã. Ponto 3, vamos lá. Não volte atrás. O que vem à frente é melhor. Não volte atrás. O que vem à frente é melhor. Talvez você esteja em uma estação de nãos. Não sei o que fazer, não tenho forças, não vejo saída. Mas há uma promessa. Se você não desistir, vai colher. Continue, adore, espere, troque o não tenho forças para ele é a minha força. Troque o não vejo saída para ele é o caminho. Troque não sei o que fazer para que a vontade do Senhor seja feita. O que Deus fará não depende do seu esforço, mas da sua perseverança. Entenda isso. Não é que você não vai dar o seu melhor, você vai dar o seu melhor. Mas às vezes se você der o seu melhor, mas não for perseverante no que você está fazendo, você não conseguirá chegar ao final. Você não conseguirá chegar ao lugar que Deus preparou para você. Você não conseguirá chegar a esse lugar. Então, não pare de perseverar. Continue perseverando. O seu esforço faz parte do processo. Mas confiar é mais importante do que fazer. Porque se você faz sem confiar, você não conseguirá desfrutar do que Deus tem para a sua vida. A colheita é certa para quem decide não desistir. A colheita é certa para quem decide não desistir. Então não desista. Continue, persevere, permaneça. Em nome de Jesus, permaneça. Quarto ponto, vamos lá. Não se compare. Isso mata a estação certa. Não se compare. Isso mata a estação certa. Nada mata mais rápido do que o kairós de Deus. Nada mata mais rápido o kairós de Deus do que a comparação. Você não precisa viver o tempo de ninguém. Só precisa permanecer no seu. O favor de Deus está na fidelidade diária e não na performance pública. Anote isso. Comparação é um ladrão silencioso da colheita que Deus reservou só para você. Todas as vezes que você se compara, você ressalta aquilo que de pior você tem. Se você se compara com alguém que está à frente do que você está fazendo hoje, você vai perceber o quanto você precisa melhorar. Eu olho para alguns tenistas hoje
que estão há mais tempo no circuito, que sabem mais do que eu, que começaram bem mais cedo, alguns até quando eram crianças. E vejo, cara, eu sou muito ruim. O meu backhand é muito ruim, o meu forehand é muito ruim, o meu smash é muito ruim, o meu voleio é muito ruim. E eu me sinto pior. E é interessante que às vezes os meninos sempre falam pra mim, cara, você fez 2 meses que joga agora, você joga muito melhor do que gente há 1 ano, porque você tem sede pra aprender. Então veja, 2 cenários. Quando eu olho para o outro e me comparo, eu percebo o quanto eu sou ruim. Quando eu olho para o quanto eu melhorei no espaço em que eu estou treinando, eu percebo o quanto eu sou dedicado e tenho talento para aprender. As 2 perspectivas veem o mesmo cenário. As 2 perspectivas veem a mesma coisa. As 2 perspectivas estão olhando para a mesma direção, mas tirando conclusões diferentes. Na nossa vida, muitas vezes é assim. Nós podemos olhar a mesma circunstância com perspectivas diferentes, nós veremos resultados diferentes. Por mais que nós estejamos fazendo a mesma coisa, na perspectiva errada, nós veremos o que o inimigo quer que nós vejamos. Então, todas as vezes que você se compara, principalmente com o outro que está sendo abençoado mais do que você, com o outro que está prosperando mais do que você, com o outro que está mais do que você vai perceber, poxa, a minha vida não presta, minha vida não é boa, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. Não se compare. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Não compare a sua história com a história do outro. Cada um tem uma história única. Quando você se compara, você vai ressaltar o que de pior você tem. Quando você coopera, você vai perceber quantas coisas você pode acrescentar no trabalho que está sendo feito. Quem se compara, não coopera. Então guarde isso no seu coração. Não se compare. 5º e último ponto, vamos lá. Não lute sozinho. Essa batalha é do Senhor. Essa batalha é do Senhor. A boa notícia é que você não tem que lutar as suas próprias batalhas sozinhos. A luta é real, mas a vitória não depende apenas da sua força. O mesmo Deus que foi com Josafá é com você. E ele ainda vence batalhas com mãos levantadas e não com espadas. Existem algumas batalhas que em oração você vence. Existem algumas batalhas que, crendo nos milagres, você permanece neles e vence. Existem algumas batalhas que na tua constância espiritual de joelhos você consegue vencê-las. Não porque você é bom, mas porque Deus está sendo bom na sua vida. Anote isso. Você vai precisar enfrentar, mas não precisa lutar sozinho. Você vai precisar enfrentar os teus inimigos, mas você não precisa lutar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa enfrentar as coisas sozinho. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo, com Jesus, com Deus, com líderes espirituais, fazendo parte de uma comunidade onde você terá pessoas que orarão por você, que estarão ali intercedendo pela sua vida. Não viva sozinho, você não conquista nada sozinho, você não constrói nada sozinho. A vida solitária ela é muito dolorida e muito pesada. Não lute sozinho. Existe um Deus que quer participar das suas batalhas, um Deus que quer estar com você nos momentos mais complicados da sua vida. Existe um Deus que quer fazer parte da sua vida, que quer fazer parte da sua história. Então não tente fazer tudo sozinho. Eu sei que talvez você viva um cenário em que você sempre teve que trabalhar sozinho, buscar sozinho. Você nunca teve aqueles em que você pudesse se escorar. Quando digo se apoiar, acho que essa palavra é melhor. Sabe, um suporte em que você pudesse descansar enquanto alguém fazia alguma coisa por você. Talvez você saiu de casa muito cedo. Você cresceu muito cedo, teve que lutar por si mesmo. E o que você mais conhece é viver dentro de uma caverna, enfrentando tudo sozinho. Mas eu tô aqui para te dizer que você não precisa mais viver assim. Existe um Jesus que quer fazer parte da sua vida, quer viver com você, caminhar com você, te abençoar, te fazer crescer, te fazer avançar. Existe um Deus que não vai te deixar caminhar sozinho. Basta que você abra o seu coração e permita com que Ele faça parte da sua vida. Querido, pedir ajuda não é um ato de fraqueza, é uma consciência que você não faz tudo sozinho.
É uma consciência que você não fará tudo sozinho. Eu quero que essa palavra encontre lugar no seu coração. Eu quero que essa palavra te faça crescer, te faça avançar. E eu oro em nome de Jesus, para que você entenda que nãos são necessários. Nãos te amadurecem. Nãos te colocam limites. Aprenda isso. Guarde isso no seu coração. Não permita com que o inimigo entre e faça morada na tua mente. Não permita que certos pensamentos possam hospedar na tua cabeça. Não permita com que façam parte do teu cotidiano. Que a palavra de Deus seja o que habita em você. Que a palavra de Deus seja o que tem espaço no teu coração. Não desista. Essa semana será uma semana de milagres em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca desistiu, o Senhor sempre esteve conosco. E mais uma vez o Senhor tem permanecido, mais uma vez o Senhor tem estado conosco. E eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, milagres sobre a vida dos nossos irmãos, milagres sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos cônjuges, sobre o nosso casamento, milagres, Pai, em nome de Jesus. Declaro milagres sobre eles, declaro milagres sobre essa semana. Eu declaro que essa semana será uma semana repleta de bênçãos. Pai, que toda armadilha caia por terra, que todo plano do inimigo não encontre lugar nas nossas vidas, que tudo que foi arquitetado contra nós não prevaleça, que todo dardo inflamado não nos atinja. Eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos, que eles aprendam a confiar, aprendam a acreditar nas palavras que vêm do Senhor, aprendam, Pai, que eles não desistam, não titubeiem no meio do caminho, não parem diante das adversidades, que eles não se permitam ser afligidos. Eu oro em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os livre de todo o mal. Não permita, Pai, que eles venham a desvanecer na sua fé. Não permita com que eles venham a parar, estagnar. Não permita, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, derrama sobre eles graça e favor. Derrama sobre eles o necessário para que eles possam crescer e avançar. Derrama sobre eles, Pai, o teu entendimento, a tua clareza. Eu oro e abençoo a vida de cada um. Que o Senhor abra portas que homens não conseguirão fechar. Que o Senhor derrame sobre eles bênçãos que nenhum principado nem potestade conseguirá tirar deles. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que haja um romper extraordinário sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã. Que eles aprendam a descansar no fardo de Jesus, que é leve. Aprendam a observar o amanhã com fé e não com ansiedade. Que eles consigam entender que não é pela força, é pela persistência em obedecer o comando de hoje. Pai, muito obrigado. Nós viveremos uma semana de milagres. Nós viveremos uma semana de um romper extraordinário dos céus em nossas vidas. Nós viveremos o novo do Senhor. Nós viveremos o novo. Nós viveremos o novo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nunca ter nos desamparado. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco. E mais uma vez nós estamos aqui declarando milagres. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa, Espírito Santo. Não permita com que eles parem no meio do caminho. Não permita, Pai. Os ajude a permanecer e a crescer mais e mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que você pode declarar: eu viverei uma semana de milagres? Eu viverei uma semana extraordinária na parte dos céus? Eu viverei uma semana maravilhosa em nome de Jesus? Será que você pode declarar isso mais uma vez? Eu viverei uma semana de milagres. Que essa palavra possa ter encontrado lugar no seu coração em nome de Jesus. Te faço um convite aqui. Querido, não deixe de estar na nossa jornada com propósito. É uma palavra direcionada para o seu coração. Uma palavra que certamente carregará fé, coragem, para que você possa romper em todas as áreas da sua vida. Essa mentoria nasceu no coração de Deus e já carrega consigo grandes ensinamentos. Então eu quero te convidar. Participe, dê a si uma oportunidade. Se você não pode ficar de fora, dê a si essa oportunidade, querido, em nome de Jesus, dê a si essa oportunidade. Você pode, durante uma semana, participar de 3 encontros, ver o conteúdo. Se você não gostar, peça seu dinheiro de volta, tá tudo bem. Você tem uma semana, 7 dias, você pode usufruir, assistir, receber. Se não fizer sentido, você pede seu dinheiro de volta.
Mas dê a si essa oportunidade de romper em todas as áreas da sua vida, clarificar o seu propósito, crescer espiritualmente, crescer como pessoa, crescer emocionalmente, prosperar em todas as áreas. E nós estaremos juntos testemunhando o que Deus fará na sua vida, tá bom? Se você está nos assistindo do YouTube, participe da Jornada com Propósito. O link está na descrição do vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, é só você digitar Jornada e eu vou te enviar todas as informações no seu direct. Se você está nos assistindo do TikTok, vai no link e garante a tua participação na Jornada com Propósito, tá bom? A jornada nasceu no coração de Deus e certamente vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana maravilhosa e o Senhor possa estar com você em nome de Jesus. Tchau, lindos! Forte abraço!